Fala galera, vamos continuar. Desconfie sempre que te mandarem fazer força ou aplicar alguma técnica espetacular sem que antes você tenha entendido minimamente o contexto à sua volta. Na arrebentação, essas medidas seriam apropriadas somente em fases avançadas, como veremos a seguir, devendo ser precedidas por outras de preparação. Inserir uma pessoa despreparada num contexto além da sua capacidade é fazê-la cair de paraquedas no meio de um problema que ela não é capaz de resolver sozinha. Safar-se assim requer um vasto arsenal de recursos, algo totalmente incoerente de se esperar, portanto, de qualquer um que não um aluno já muito treinado. É aí que entra, no caso da arrebentação, e, em adição, em acréscimo, a dinâmica das fases da aprendizagem motora, um agravante no que toca à necessidade de não apressarmos o processo pelo qual o aluno precisa passar. Um fenômeno adicional que se materializa na forma de uma nova exigência de tempo para que possa ser processado. Então, o que significa esse monte de palavra aí, Difícil, complexa talvez. É que, como se já não bastasse, toda a problemática ligada à aprendizagem de posições, movimentos, de gestos, tarefas motoras, a gente se encontra, nós nos encontramos imersos em um ambiente, o que está em volta da gente está se mexendo, assim como essas folhinhas aqui, só que tudo está se mexendo e as possíveis consequências dos movimentos que estão acontecendo à nossa volta variam desde consequências sem gravidade alguma até possíveis consequências altamente perigosas e até mesmo fatais. Então, é como se a gente soltasse, igual quem tem aí uns 40 e poucos anos para cima, vai lembrar dos episódios do Tom e Jerry, quando tinha aquele neném, que o Tom ficava de babá do neném, e o neném fugia engatinhando, de o cabelo cacheado amarelo, e olho azul, de fralda, ele fugia de chupeta, se não me engano, engatinhando, saía do berço, aí passava pela janela do quarto, saía da casa e ia parar num terreno de obra, numa construção de um edifício. Eu estou olhando para lá, desculpa. E, e aí eles acabavam, envolto em mil e uma peripécias para não deixar o neném morrer, para não deixar ele se machucar e para não deixar a mãe descobrir que eles tinham feito aquela lambança. Então, existe até um projeto, uma ONG, nos Estados Unidos, que eu descobri recentemente, e vocês já devem ter me visto falar dela. Ela se chama Let Grow, Deixe Crescer, e prega a autonomia, das crianças, deixar as crianças brincarem, resolverem seus problemas até certo ponto por elas mesmas, procurar pesquisar e, se possível, desmistificar que a gente acha tão perigoso, deixar as crianças do lado de fora, brincando de forma um pouco mais independente e correndo os riscos, que hoje em dia a gente presume serem muito, muito altos, mas que toda a superproteção ela tem também o seu lado ruim. Então, o que a gente está falando na arrebentação não é, não é um problema de superproteção, é um problema de superexposição, seria o extremo oposto. É você botar ali num ambiente altamente inóspito e até mesmo traiçoeiro, embora o ambiente não tenha vontade própria, então a gente não pode dizer que ele seja mau,
ele só é energético. A gente botaria uma pessoa completamente vulnerável, sem nenhum repertório de ferramentas, né? Capaz capazes de auxiliarem ela para a diversidade de problemas que ela eventualmente vai encontrar pelo caminho. Quanto mais ela ficar exposta ali, maior a sorte de problemas que ela vai enfrentar. E então a gente tem que ver isso como um fenômeno que se materializa na forma de uma nova exigência de tempo. E aí a gente tem que processar essa preparação em acréscimo a tudo aquilo que a pessoa já tem de expectativa, já traz de expectativa quando ela vem para o ambiente. Desmembraremos esse fenômeno adicional em duas partes. A primeira, já prevista na literatura, relativa à prática esportiva em ambientes abertos ou selvagens. Eu vou deixar as referências desse trecho que a gente está lendo, eu vou deixar na descrição do grupo. Do texto. Então, a primeira parte já prevista do fenômeno, né, já prevista na literatura relativa à prática esportiva em ambientes abertos ou selvagens, que são os autores Parleba, 1988, e Gentile, 1987. São duas referências. Então, essa primeira parte alerta, né, segundo Parleba e Gentile, eles alertam quanto à necessidade de aprendermos a ler o ambiente, a fim de captarmos suas pistas e anteciparmos o passo seguinte. Já a segunda parte, na qual a gente desmembra esse fenômeno adicional dessa demanda de tempo, essa segunda parte foi uma constatação que começou a tomar forma na minha cabeça na época em que gravei o vídeo Critérios de Ambientação, do canal antigo. Novamente, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Essa parte tem a ver com a forma necessária para que o estudo ambiental, de fato, nos beneficie nos momentos difíceis. Devemos considerar, assim, essa dupla necessidade de tempo para que os alunos consigam processar decentemente qualquer orientação que lhes seja dada na arrebentação. Então, galera, assistam o vídeo Critérios de Arrebentação, Critérios de Ambientação, para entenderem melhor o que eu estou falando aqui, do que a gente está falando aqui, tá? Mas repetindo, o foco precisa recair antes sobre aprendermos a controlar o ímpeto da força bruta. Porque ninguém é desprovido, né, de inteligência. A inteligência é a nossa capacidade de pensar, né? Então, a pessoa recebe orientação. Se ela não estiver conseguindo se concentrar no que está sendo passado, ela não vai conseguir nem acompanhar o que o professor está falando, está pedindo, né, está orientando. Então, na medida em que a gente se acostuma ao ambiente, a gente passa a conseguir focar nossa atenção no professor e ter menos distrações que decorrem na pessoa leiga dos movimentos que estão acontecendo em volta da gente. Então, o nosso foco ele precisa recair sobre aprendermos a controlar o ímpeto da força bruta. O trabalho, sendo assim, acaba tomando uma direção cuja necessidade e relevância eu levei muitos anos para realizar. A direção de uma abordagem centrada no tratamento das emoções, ao invés de qualquer tentativa de ordem mais mensurável e mecânica, como nas esferas biomecânica, fisiológica, desportiva e atlética. Ou seja, Parleba e Gentile deram origem à pesquisa que eu realizei em companhia dos meus colegas Gabriel, Rafael
e Luiz Alberto Batista. Em 2010, conscientização orientada da prática do surf. Então, naquela época, a intenção era justamente elencar os movimentos, as posições, enumerar, ordenar e apresentar isso para que o aluno pudesse ir gradativamente treinando e aprendendo, né, automatizando essas etapas aí do conjunto de tarefas motoras necessárias para a prática do surf. Só que, pô, era uma abordagem de fora para dentro, né? Então ainda não previa essa nova parte aí, na qual a gente desmembra esse fenômeno da necessidade adicional de tempo na aprendizagem do aluno, no ambiente da arrebentação. Então, a você aprender de fora para dentro, fica uma coisa mecânica e, às vezes, até mesmo despropositada. A pessoa não entende a motivação que está por trás dela fazer aquilo que o professor está falando. No momento em que, a partir do momento em que a gente entende o que provoca aquela necessidade, a necessidade da gente se abaixar, a necessidade da gente ser mais aguerrido, da gente falar mais alto, da gente se impor mais ou da gente ceder mais, da gente não fazer nada. Na medida em que a gente entende essas motivações, o potencial da forma como aquilo vai se refletir e se propagar por todos os nossos atos seguintes, nosso comportamento, é muito maior. E acontece de uma forma mais demorada, porém mais profunda. É a reprogramação. Reprogramação dos nossos comportamentos em momentos em que a gente se sente desafiado, né? Então aí afloram as nossas emoções. Então, ao invés da gente se preocupar com o que a gente está vendo no aluno, a gente vai se preocupar com o que o aluno está sentindo, antes de mais nada. E aí, só para finalizar, tratar pela emoção me parece uma vertente oriental, enquanto que a abordagem das posições e movimentos eu classificaria como uma forma de pensar ocidental. Não podemos ter pressa, alimentar expectativas, buscar quantificar ou explicar os mecanismos por trás dos estímulos aplicados, ansiar por fórmulas registráveis, técnicas milagrosas, etc. Não existe segredo, mas sim a proposta de um caminho que não termina, no qual o aluno vai se graduando e está sempre aperfeiçoando-se. Buscamos ser um com o ambiente. Como dizia Bruce Lee, "Be water, my friend." Seja como a água, meu amigo. Aqui uma coisa muito interessante, a gente não pode se dar ao luxo, a gente não pode tentar querer explicar tudo que a gente está aplicando de estímulo. O aluno em algum momento vai ligar os pontos e vai perceber que funciona. Se a gente ficar perdendo o tempo da aula para explicar, aí a comunicação está sendo com o intelecto, com a mente, né? O cérebro do aluno, e não com o seu coração. Então ele tem que sentir e tem que se observar enquanto ele recebe aquele estímulo de forma carnal, né? E não de forma intelectual. E é isso que vai, aos pouquinhos, provocando e gerando a reprogramação. Então a gente continua no próximo vídeo. Aí rapidamente aí, galera quiser fazer camisa do Vando, 983311732, tudo no Rio de Janeiro, DDD 21. Alugar casa para temporada em Saquarema, Itaúna Beach Club. Fala com o Paulo, 996695559. E quiser fazer imagens de surf, fala com o Fred, Rigor Imagens, 982624887. Isso aí, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Gostou, compartilha.
Saudações a sofistas de alma. Aloha.